presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, entrega documentos sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Papa Francisco reza para a população da Síria. E ainda, pesquisa do site Mercado Mineiro mostra a variação de até 67% no valor de uma diária de faxineira. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e demais presidentes das entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil entregaram o documento O Povo Não Pode Pagar com a Própria Vida ao representante do Fórum Nacional de Governadores e também ao presidente da Frente Nacional de Prefeitos. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e demais presidentes das entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil se reuniram com líderes do Poder Executivo estadual e municipal para entregar o documento O Povo Não Pode Pagar com a Própria Vida. O manifesto busca mobilizar diferentes segmentos sociais para conter o avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil. Dom Valmor destacou que é essencial a participação das instituições para o enfrentamento dos enormes desafios colocados pela fase atual da pandemia. Agora, à luz dos valores do Evangelho, mais do que nunca está desafiada a dar as mãos aos segmentos todos, instâncias lúcidas da sociedade brasileira para o enfrentamento desse enorme desafio, sobretudo priorizando agora como prioridade das prioridades salvar vidas e, por isso, o reconhecimento às entidades e às instâncias governamentais que estão se movimentando exatamente pela falta de coordenação e de atitude adequada e lúcida por parte de mandatários maiores da sociedade brasileira. Nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso, parabenizar as iniciativas, fortalecê-las e, sobretudo, como igreja em todo o Brasil, junto aos mais pobres, na sua capilaridade, particularmente pensando aos muitos que estão em penúria e, sobretudo, em carência alimentar, ajudar num novo estilo de vida a ser implementado e, assim, caminharmos juntos em ações efetivas do ponto de vista institucional e político para que nós possamos abrir decisiva e definitivamente um novo ciclo cidadão na sociedade brasileira. A reunião, mediada pelo assessor político da CNBB, Padre Paulo Renato, reuniu os presidentes das 6 entidades que integram o Pacto pela Vida e pelo Brasil, o coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, que governa o estado do Piauí, outros 5 governadores de estado e o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Nós estamos em meio a um colapso nacional. Não tem meia palavra, em meio a um colapso nacional na rede de saúde pública e privada e do Brasil inteiro. Em todos os estados, em uma ou várias ou todas as regiões de saúde, nós temos nesse instante pessoas nas filas. Então, não tem alternativa. Há necessidade de medidas preventivas, não é? O isolamento social, como nos diz a ciência, é o caminho. E aqui temos que ter, sim, uma coordenação nacional, como todos os países fazem. Ao mesmo tempo, nós temos e precisamos de mais vacinas, variadas vacinas, para ter mais alternativas de vacinas. Os mais vulneráveis, eles precisam do socorro. Esse momento, a crise sanitária que nós estamos vivendo, ela mostra que todo mundo sofre, mas o sofrimento com a necessidade, ele é maior. Então, a gente não pode deixar de ter políticas compensatórias de renda, de apoio
as pessoas que geram emprego, para que a economia possa funcionar. Bom, e agora é hora de irmos até o estúdio da Rádio América M750 para saber quais são os destaques da programação da rádio para esta terça-feira. Quem conversa conosco é o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Bom dia a todos. Olha só, vamos começar aqui com o Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã, que traz notícias sobre política local, nacional, cidades e muito mais aí para você. Apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Estou esperando você a partir das 11 da manhã aqui na Rádio América. No Tarde Viva de hoje, com a apresentação da nossa amiga jornalista Janaína Regiane, vai falar sobre quais são as expectativas de pequenas empresas para os próximos meses. Apesar da crise devido à pandemia, uma pesquisa do Sebrae Minas aponta que os pequenos negócios estão mais propensos a investirem nos próximos 3 meses. O programa vai ao ar a partir da 1 da tarde com Janaína Regiane. Olha, como fazer florescer as vocações em cada igreja? É pensando nisso que o SAVE, Serviço de Animação Vocacional do Regional Leste 2, lança uma escola de formação de lideranças pastorais. E o Falando de Vida desta terça-feira, hoje a partir das 4h30 da tarde, traz informações sobre essa proposta, entrevista com o seminarista Sérgio Francisco Alves Filho. Logo mais às 4h30 da tarde, com a jornalista Lina Freire. Você não pode perder, tá bom? Hoje à noite você tem um compromisso conosco. Olha só, o Comitê Arquidiocesano de Bioética da Arquidiocese de Belo Horizonte promove neste mês de março uma série de palestras para refletir sobre católicos, vacinas e pandemia. Uma discussões bioéticas, né? Serão 3 encontros com convidados especiais e transmissão ao vivo. Você vai conferir hoje a partir das 10h30 da noite no Estação 750. Fique por dentro, fique ligadinho, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750, também na Rádio Cultura, AM 830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovanni. Muito obrigada mais uma vez pela participação e até amanhã. E agora o André Cristino já está aqui no nosso estúdio para nos atualizarmos sobre as principais notícias desta terça-feira. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. André, vamos começar falando sobre o coronavírus. Os números continuam subindo e a situação é crítica. É o pior momento da pandemia aqui em Belo Horizonte. Os indicadores nunca tiveram números tão altos. Vamos dar uma olhadinha nesses números. Hoje a taxa de transmissão é de 1,28. É a maior taxa de toda a pandemia. A ocupação de leitos de UTI está em 93,4% e de enfermarias em 78,9%. Para se ter uma ideia nessa questão da UTI, se a gente for olhar apenas os hospitais particulares, a taxa de ocupação é de 98%. Se for colocar isso em números para as pessoas entenderem, Belo Horizonte tem apenas 6 leitos disponíveis em UTIs de hospitais particulares. Será que pelo menos assim as pessoas entendem a gravidade, Cira? A situação está complicando demais. Vamos ver os números totais, já são 123.982 casos confirmados em BH, com 2.902 mortes. E o número de vacinados já estão chegando aí a quase 80 mil pessoas que receberam as 2 doses da vacina, né? Já são 123 mil, quase 124 mil pessoas receberam pelo menos a primeira dose e 75 mil pessoas receberam as 2 doses da vacina na capital. André, você falava dessa questão das pessoas tomarem cuidado, se conscientizarem sobre a pandemia, a gravidade da situação que a gente está vivendo. O governador Romeu Zema, secretário estadual de saúde, representante da Polícia Militar, deram coletivo, inclusive ainda estão falando, né, sobre a situação e Minas vai entrar, todos os 853 municípios, na onda roxa. O que muda, hein? Pois é, eles estão falando nesse momento ainda, né, a coletiva, mas o que muda é agora, a partir de amanhã, quarta-feira, o estado todo vai estar nessa onda roxa e aí vai entrar em medidas mais restritivas. De fato, o que muda, que podemos dizer que na maioria dos estados, das cidades do estado ainda não tem e que vai passar a vigorar. Primeiro é o toque de recolher, né? As pessoas não poderão sair de casa depois das 8 horas da noite e terão que permanecer em casa até às 5 horas da manhã. Só poderá sair desse horário quem estiver prestando algum serviço considerado essencial ou, claro, tiver com problema de saúde, tiver que procurar uma assistência em um hospital. Além disso, apenas os serviços de saúde
de serviços essenciais que podem continuar funcionando nos municípios. Há uma divergência, por exemplo, com relação a Belo Horizonte, né? Uma grande preocupação se Belo Horizonte vai ou não seguir, porque Belo Horizonte não segue o Minas Consciente. E se a gente for levar em consideração, algumas medidas hoje da capital são mais restritivas do que o onda roxa do governo. Por exemplo, lojas de material de construção. Hoje em Belo Horizonte elas estão fechadas. Pela onda roxa do Minas Consciente, elas podem funcionar. Estão abertas. Pois é, então é um ponto que vai ser levado em consideração. Com essa onda roxa também, a Polícia Militar vai ter uma ação mais efetiva. Então, pessoas que estiverem andando sem máscara, que estiverem fora do horário na rua, que não estiverem prestando um serviço essencial, elas serão orientadas a irem para casa. Caso se recusem, elas serão encaminhadas pela polícia, porque agora a polícia vai trabalhar mais ostensivamente. E um ponto que vai ter mudanças também, de acordo com o governo estadual, é o futebol. Para amanhã, por exemplo, estava marcado um jogo do Campeonato Paulista aqui em Belo Horizonte. São Bento e Palmeiras se enfrentariam no Independência. Segundo o governador, não haverá mais futebol no estado durante esse período, então nem partidas de fora e até mesmo o Campeonato Mineiro deve ser suspenso. Vamos falar agora do comando dessa crise, dessa pandemia, vacinação. Em um ano já é o 4º ministro a assumir aí esse período, né, essa pandemia. O que a gente pode esperar? Você acha que vem mudanças na condução aí no Plano Nacional de Enfrentamento à Crise? Há uma dúvida ainda, né? O Marcelo Queiroga, ele foi anunciado agora como ministro da Saúde, né? Vai ser o 4º ministro da era do Jair Bolsonaro. Lembrando que a pandemia começou, a gente tinha Luiz Henrique Mandetta no comando e ele batia de frente com o governo porque ele não concordava com as políticas que o Bolsonaro queria impor. Ele era contra a cloroquina, era a favor da máscara, do distanciamento. Então, ele foi substituído por Nelson Tait, que durou pouco também por seguir a linha do Mandetta. Depois entrou Eduardo Pazuello e aí com ele estourou aquele problema, né, do Manaus pela falta de ação, ou melhor, pela omissão do Ministério da Saúde com questão a Manaus e a falta de oxigênio, que pesou muito na conta dele. E agora vem Marcelo Queiroga. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É a favor da vacina, inclusive em janeiro, dia 20 de janeiro, ele postou um vídeo sendo vacinado e em maio, ainda como presidente da Sociedade de Cardiologia, ele disse que não se deveria utilizar remédios que eram indicados pelo governo para combater a Covid, como a cloroquina. Ou seja, o pensamento dele é um pouco diferente do governo. Mas ontem, em uma entrevista à CNN, ele já disse que os médicos têm autonomia para indicar algum medicamento. Já está mudando o discurso. Ele já está tentando aproximar um pouquinho o discurso do governo, mas até então ele era contrário ao que o governo vinha prevendo. Ele pode estar uma linha mais próxima do vice-presidente. Hamilton Mourão ontem deu uma entrevista que disse que o governo federal errou, que desde o início o governo deveria ter feito campanha para o uso de máscara e para o distanciamento, que isso teria evitado o lockdown que a gente tem visto hoje. Mas isso tinha que ter sido feito bem antes, né? André, vamos fechar falando da vacinação aqui na capital. Está evoluindo. Está evoluindo, né? Vamos dar boa notícia aí, pelo menos. Hoje começa a vacinação em Belo Horizonte de pessoas com 78 anos de idade. E aí não são só as pessoas de 78, são 78 pessoas, 78 anos ou mais, né? Continua a vacinação para quem tem mais de 78 anos e ainda não recebeu a dose da vacina. A partir de quinta-feira começam a vacinar pessoas com 77 anos de idade em Belo Horizonte. Previsão de vacinar 21 mil pessoas nessa faixa etária. Para ser vacinada, a pessoa deve procurar um posto de saúde com identidade, CPF e comprovante de residência de 7h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Ou tem o sistema drive-thru de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E amanhã a Fiocruz deve disponibilizar ao governo federal 400 mil doses. São as primeiras vacinas produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz em parceria com o Oxford. E aí a previsão é que aumente essa produção, porque hoje já está numa produção de 1 milhão de doses por dia na Fiocruz. Mas são necessários 20 dias entre a produção e a distribuição, que é aquele período de testes pelo laboratório. André, muito obrigada e até amanhã. Até. No
último sábado, dia 13 de março, a Igreja no mundo celebrou 8 anos de pontificado do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano e jesuíta que conquistou a todos com a sua simplicidade, ternura e espontaneidade. O mundo parou quando finalmente, na noite do dia 13 de março de 2013, saiu a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina em Roma. Aquele era o sinal que indicava, então, a eleição de um novo Papa para a Igreja Católica. E o escolhido foi o então arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, cardeal Jorge Mário Bergoglio, que escolheu ser chamado por Francisco. Bergoglio, já Papa Francisco, apareceu na varanda central da Basílica de São Pedro para dar a sua primeira bênção para a cidade de Roma e também para o mundo. Antes, contudo, pediu ao povo que, em silêncio, rezasse por ele e se inclinou para receber a oração. Com a sua eleição, Francisco se tornou o 266º Sumo Pontífice da Igreja Católica e, desde então, tem construído pontes, oferecendo ao mundo uma igreja de paz, da justiça, da humanidade. É o Papa da missão, da Amazônia, dos pobres e daqueles que sofrem. E o Papa Francisco rezou com os fiéis no último fim de semana na Praça São Pedro, uma Ave Maria pela população da Síria. O país alcança um triste marco, são 10 anos de guerra. Preghiamo tutti il Signore perché tanta sofferenza nella amata e martoriata Siria non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la speranza. Preghiamo insieme per l'amata e martoriata Siria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E daqui a pouco, variação no valor de uma diária de faxineira pode chegar a 67% aqui na capital. E ainda vamos ter dicas de como economizar combustível.